E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Boys, uma análise psicológica do Capitão Pátria. Bora lá? Bom, The Boys ganhou o público, ganhou as pessoas porque apresenta a história de super-heróis, a história real do que seria ali atrás dos bastidores. Ou seja, na vida, na frente das câmeras, eles deveriam mostrar a bondade, deveriam mostrar como as pessoas deveriam ser, e é claro, o ato heróico. E por trás das câmeras, bom, eles não são nada daquilo, eles são pessoas extremamente ruins. E, claro, nem deveriam ser chamados de heróis. E o Capitão Pátria é interessante que ele apresenta o arquétipo do Superman. O que significa isso? Bom, o arquétipo do Superman é aquele super-herói com uma bondade excessiva, que tem uma visão de raio laser, pode voar, tem super força, mas diferente do Superman, o Capitão Pátria ele não tem uma fraqueza. Ou seja, não existe uma criptonita para pará-lo. Ele simplesmente é forte e é somente isso. E é claro, é também a diferença do Capitão Pátria para o Superman. É que o Superman ele teve pais para auxiliá-lo, para falar o que era certo, o que era errado, o que fazer com os poderes dele. Então, bom, a gente já vê uma defasagem gigante do Capitão Pátria. Qual é a relação então que a gente pode fazer com o Capitão Pátria para tentar explicar um pouco sobre os seus comportamentos? A síndrome de Peter Pan. Bom, uma pessoa que apresenta a síndrome de Peter Pan, ela tem uma imaturidade gigantesca, ou seja, mesmo adulto, apresenta comportamentos infantis, um narcisismo, irresponsabilidade, bom, tudo isso que você pode pensar. E é claro, uma necessidade gigantesca de ser aceito, de pertencer a algo, uma necessidade de ser amado, algo que a gente vê especificamente no Capitão Pátria. Principalmente em muitos discursos dele, discursos que ele faz para ser aceito socialmente pelas pessoas. A necessidade dele ter alguém ali para fazer um papel de mãe dele, que a gente vê na primeira temporada, que é aquela mulher que ele matou, como se esqueci o nome dela agora, mas que ele matou, inclusive que ela amamentava ele. Então, o Capitão Pátria tinha uma fixação muito grande na fase da infância e essa necessidade de ter um amor materno e uma aprovação. O Capitão Pátria, ele precisa de aprovação social. E mesmo quando ele dá a opinião dele sincera, que é nessa última temporada, quando ele percebe que muitas pessoas, é claro, os conservadores, eles aprovaram o seu discurso, ele fica extremamente feliz, porque era aquilo, é sempre aquilo que ele quer. Apesar de existir um selfie ali, de existir ali uma camada dele que fala, você não precisa disso, você é superior, mas sabe que no fundo ele precisa dessa aprovação social. Pertencer a algo, ser amado. Pois bem, a síndrome de Peter Pan, ela apresenta alguns sintomas, então vamos conversar sobre ele. O primeiro dele é a irresponsabilidade. Isso está relacionado ao núcleo familiar, ou seja, quando a criança ela teve ali uma família que não apresentou limites para ela, existia uma permissividade muito grande do que ela podia ou não podia fazer, na verdade tudo ela poderia fazer, né? E é claro que a atenção, o amor da criança era recompensado através de dinheiros e presentes. Então tudo isso faz com que na cabeça de uma criança, claro, quando ela se desenvolve, torna-se um adulto, ela entende que pode fazer qualquer coisa e tudo pode ser comprado, pode ser recompensado através de presentes. Algo que a gente vê muito no Capitão Pátria. Como eu disse, ele não teve uma família, ele foi criado em laboratório. Então esse núcleo familiar, essa família para desenvolver ali as habilidades naquele ambiente não existiu para ele. Existia uma permissividade também muito grande. Ele foi criado para se mostrar uma pessoa boa. Então, esse senso de responsabilidade não existe no Capitão Pátria. Outro fator, outro sintoma importante é a ansiedade. Existe uma insatisfação consigo mesmo, com aquilo que ele apresenta. E, é claro, uma preocupação excessiva com o que os outros pensam. Esse dilema, esse desenvolvimento da ansiedade em pessoas que têm a síndrome de Peter Pan é muito característico. Porque ao longo do tempo ela percebe que é necessária essa busca incessante por atenção e isso acaba causando uma preocupação excessiva e uma ansiedade acima do normal. A solidão também é outra característica que a gente vê bastante também no Capitão Pátria, porque ele sente, mesmo tendo outras pessoas que apresentam ali poderes relacionados, parecido com os dele, ele sempre vai se achar acima de todos eles e ninguém está no mesmo nível que ele.
Bom, na síndrome de Peter Pan, a solidão ela é muito característica porque no desenvolvimento dessa criança não existe aquele afeto, não existe aquela atenção focada para as funções básicas de uma criança. Então, ela vai se desenvolver sem essa atenção, sem essas necessidades atendidas, criando assim um sentimento de solidão, o que a gente também percebe no Capitão Pátria. Outra característica é o conflito relativo ao papel sexual. Bom, é um nomezinho bem grande, né? Mas o que significa isso? Na alegoria com o Peter Pan, né, com o filme, com a história de Peter Pan, Peter Pan ele tinha uma fixação muito grande com a questão materna. Inclusive, quando a Wendy vai para a cidade, achei a cidade do mundo, vai morar com ele, ela toma para si esse papel de mãe, esse papel materno. Então é algo também muito característico e é claro, a gente vê isso também com o Capitão Pátria. As parceiras sexuais dele, as parceiras dele tomam para si esse papel de mãe, esse papel de cuidar dele, passar as orientações necessárias, falar aquilo que ele quer ouvir, aquela atenção que ele precisa. E bom, a gente vê que ele necessita disso em cada parceira dele. Acredito que o sintoma um dos mais importantes é o narcisismo. Tudo que ele faz é para si, para engrandecer o seu ego, esses comportamentos egocêntricos dele, sempre buscando confirmar a si mesmo cada vez mais. E é claro, a opinião das outras pessoas não é válida. Se as pessoas tiverem a mesma opinião que ele, elas serão aceitas. Mas se não tiverem, simplesmente são ignoradas. E é claro, quando a sua opinião ela não é aceita, não é bem ouvida, existe aquele excesso de fúria, que também é um outro comportamento, é uma outra característica da síndrome de Peter Pan. E, por fim, que no caso do Capitão Pátria, torna-se um grande problema e muito perigoso, a ausência de culpa. Como nós vimos no episódio do avião. Se vocês lembram, esse é o episódio que ele vai tentar salvar um avião, acho que tinha um ato terrorista, e, bom, ele não conseguiu fazer muito bem toda a trajetória de salvar o avião e acabou abandonando a missão, indo embora, e ele não sentiu nenhuma culpa por todas as vidas que se foram, por todas as pessoas que morreram. E ele acha que todo o comportamento dele está correto, mas sempre vai justificar com alguma coisa. As pessoas, elas não mereciam, as pessoas, elas não me ajudaram. Então, ele nunca vai estar errado, e sim, vai sempre existir uma justificativa para aquele comportamento dele. Então, a ausência de culpa, de remorso, também é uma característica na síndrome de Peter Pan. Claro, pensando aqui no Capitão Pátria. Então, juntando tudo isso, pensando em todos esses fatores, a gente chega numa conclusão que no caso do Capitão Pátria, torna-se muito perigoso, porque a gente está falando de uma pessoa que ela é capaz de derrotar todo mundo, acabar com o planeta. E apresentando toda essa imaturidade, essa irresponsabilidade, é alguém extremamente perigoso. Bom, o que você achou da análise psicológica de hoje, dessa relação com a síndrome de Peter Pan? Escreva aqui embaixo, comente, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais!